Amados irmãos, queridos internautas, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus. Nós estamos com mais um programa, iniciando hoje à tarde, né? A Bíblia explica. E hoje nós vamos estudar um pouco a parte que nos toca, que é explicar sobre a cobrança do dízimo e se ele tem validade ainda na época da graça, se realmente foi abrogado ou abrogado, conforme alguns estudiosos têm falado. E nós vamos estudar um pouco sobre esse assunto. Ao nosso lado está pastor Carlos Gualberto, e lá no vídeo e som, o nosso querido irmão Gleiton. Amém? Queremos agradecer a Deus pela vida desses amados companheiros que está aqui conosco aos sábados. E você que está nos ouvindo, examine a palavra, como nós sempre temos pedido a vocês. Não fique somente observando. Pega a palavra, a Bíblia, e vai meditando, texto por texto, tá certo? A história, e aí a gente vai, com certeza, chegar a um veredicto ou um denominador comum. Tá bom, meus irmãos? Pastor Carlos, a paz do Senhor Jesus, meu amado. A paz do Senhor Jesus, pastor Enoque, graça e paz a todos que nos ouvem, da parte do nosso grande e poderoso Deus, Jesus Cristo. O assunto é interessante, hein, pastor? Interessante, dá bastante conflitos, mas à luz da Bíblia, a Bíblia vai nos explicar, né, estudando, meditando, lendo a palavra, nós vamos chegar num consenso, e acredito eu, pastor, que vai ser de grande valia aos nossos amados irmãos que estão nos ouvindo nesse dia. Amém. Que, por certo, será uma bênção, sim. Bom, amados, vamos iniciar, então, o assunto. O dízimo, ele, pela primeira vez, ele é citado, a palavra dízimo, e há uma referência no tocante ao dízimo. Gênesis capítulo de número 14, não é isso? Justamente. 14. Quando Abrão, ele vem de uma guerra, ou uma mini-guerra, né? Foi uma guerra regional ali, e ele então, ele sai vitorioso da guerra, e então ele encontra o sacerdote Melquisedeque, um homem que era também rei de Salém, né? E nós vamos ler a palavra com o pastor Carlos para a gente ter uma noção do que nós estamos querendo tratar nessa tarde. Amém. Gênesis 14, verso de número 20, vai dizer assim: E bendito seja o Deus Altíssimo, que nos entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Essa é a palavra, meu pastor. Essa é a palavra. Então, o dízimo, não havia, no caso de Abrão, ele não usou um percentual, mas um quantitativo, uma quantidade. Pegou um pouco de despojo e entregou para Melquisedeque, ok? Mas isso. O tempo foi passando, né? E agora nós vamos ver que com o passar do tempo, agora já se trata da nação judaica. Quando Israel é livre por Deus lá do Egito, ela então agora se acha como líder Moisés, e Deus então institui, por meio de Moisés, a cobrança do dízimo. Justamente. Pastor. Vamos ler a palavra, pastor? Sim, pastor. Lembrando, né, que, bendito pelo Senhor, quando Abrão dá o dízimo, não era nação, estava voltando de uma luta, e ele entrega então ao sacerdote
ao sumo sacerdote naquele tempo, que foi Melquisedeque. Agora, quando o Senhor trata já de nação de Israel, né, o Senhor, ele institui justamente isso. E no livro do Êxodo, capítulo 19, pastor, verso 5, Sim. diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. E estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aí o Senhor falando a Moisés, pastor, antes de entregar as leis, e é bom nós nos lembrarmos que aí a partir desse momento que o Senhor começa a ditar a lei civil, né, a lei moral e a lei cerimonial, né, que são um total de 613 leis. Aí o Senhor começa a falar com Moisés, a ditar o que o povo teria que fazer, a hora que o Senhor tirou ele com mão forte do Egito e agora então institui ele como uma nação. É interessante falarmos que não se trata de igreja até então, se trata de nação, a nação de Israel. O Senhor, nosso Deus, começa a organizar a nação de Israel, né? Colocando nela, a princípio, né, para início, a cobrança do dízimo. Sim, certo. Mas como que funciona isso? Como é que começa essa cobrança de dízimo? A Bíblia vai nos dizer que Deus, ele escolhe a tribo de Levi, né, para tomar conta do tabernáculo de então, e seria dali da tribo de Levi, sairia os sacerdotes, os adoradores do templo, os cantores, enfim, todos aqueles que fizessem parte da liturgia. Lembrando, pastor, que a nação de Israel, após a saída do Egito, o Senhor compõe ela através dos 12 filhos de Jacó, né, as 12 tribos. Sim. E justamente, como o Senhor disse, Deus levanta a tribo de Levi. E isso o Senhor dá a orientação a Moisés, e está no descrito, amados ouvintes, do programa nesse dia, em Números, capítulo de número 18, verso de número 6. Diz assim, ó: E eu, eis que tenho tomado vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel, a vós são dados em dádiva pelo Senhor, para administrar o ministério da tenda da congregação. Após, mais adiante, agora já no verso de número 20, do mesmo capítulo 18, o Senhor também diz assim: disse também o Senhor a Arão: na sua terra, possessão nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. E eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exerce, o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si e morram. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade pelas vossas gerações. Deixa eu repetir, pegar só esse pedaço. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarão. Que era a tribo de Levi, que eles foram separados para um ministério, né, meu pastor? Amém. Que foi para conduzir, né, a tenda ali, administrar, fazer todo o processo na tenda. E onde as demais tribos darão dízimo para manter essa tribo. Foi a orientação do Senhor para a nação de Israel, né, pastor? É isso aí. Então, isso foi acontecendo anos a fio, né?
Justamente. Até que em 722, o povo de Israel, devido à sua idolatria e descontentamento, haja vista que eles, em 722, já tinham dividido os reinos, né? Sim, O reino do norte, o reino do sul, Judá e Benjamim no sul, e as demais tribos no norte, né? Sendo Samaria a a capital. capital. Muito bem. Israel agora dividida, o rei Oséias não consegue levar o povo para a santidade, para a santificação, levar o povo para os bons conceitos. Não, o rei Oséias, que foi o último rei, ele se perde. E então Israel é dissolvida na terra. Verdade, pastor. É espalhada e então não se dizima mais, não se cumpre mais nenhum tipo de cerimônia, né? Nem moral, nem cívica, nada. Tudo se acaba. Né? A nação de Israel, ela é dividida entre os reinos do Egito, entre o reino da Síria, e alguns ficaram presos lá em Samaria. Ok? Justamente, Então, pastor. o interessante é falar, pastor, que não se trata de igreja. Não, da nação, de um Se trata povo, né? de um povo, o povo de Israel. É isso. Eles Isso estavam mesmo. apegados à lei mosaica que, deveras, eles deveriam se atentar. Mas nem eles aguentaram, nem eles conseguiram suportar o peso da lei. Como seres humanos que somos, é incapaz para o ser humano conseguir cumprir toda a lei. É impossível. Nós não conseguimos. Mas vamos ler mais algum versículo? Sim, pastor, tem. Interessante, pastor, que neste ano 722, onde Israel foi, né, espalhado por toda a face, as outras duas tribos também continuaram com a sua, dando seus dízimos, né? Mas isso também por um período, né, de 135 anos Isso. depois. Aí após também foi cessado também em Judá e Benjamim essa prática do dízimo, pois eles foram, né, cativos à Babilônia, né, ali a Nabucodonosor. Então se encerra também na nação de Israel, neste período, também a cobrança do dízimo. Em Judá. Em Judá, justamente. Bem lembrado, porque Judá também não conseguiu cumprir Também. as leis. Aí o mesmo erro também foi E o problema também é a idolatria, né? demais, né, pastor? Idolatria Um terrível. povo terrível. E Deus se aborreceu e Deus tinha falado tanto com Israel quanto com Judá, olha, vocês vão cair na mão dos seus piores inimigos. Né? E eles pagaram para ver. Infelizmente, né? E caíram. Caíram. Né? Então vamos em frente, pastor? Vamos. O interessante é que para Judá e Benjamim foi um período de 70 anos cativos. E após esse período, eles retornam novamente à sua cidade. Período, né? Isso, após esse período. E justamente com Neemias edificando os muros, né, pastor? Certo. Ali fazendo toda a reforma que era necessária. E onde o povo, então, o Senhor permitiu o povo retornar para Jerusalém. Certo. Onde que o profeta Malaquias, capítulo 3, verso 10, diz as seguintes palavras: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Foi essa a palavra do profeta Malaquias. Aí começa o caldo engrossar. Porque os pastores, né, do século XXI, eles trazem esse versículo, Essa tratativa, né, pastor? essa tratativa de Deus, através do profeta Malaquias, para a igreja atual. Infelizmente. E colocam terror, né, nos incautos, nas pessoas que quase não estudam Bíblia, porque, infelizmente, uma boa parcela de cristãos
não estudam Bíblia. Vai na carona de pastores. Isso aí. Este é o perigo. Mas nós estamos aqui, irmãos, para incentivar o povo de Deus, os amigos, para que estudem a palavra, para que meditem na palavra. Vá versículo a versículos e tirem as suas conclusões, tá certo? Tirem as conclusões. Veja bem, nós não estamos aqui proibindo o povo de Deus contribuir. Não é a nossa intenção, longe de nós. Mas a forma correta de contribuir. Né? Como contribuir para agradar o nosso Deus. Então, nós estamos tratando de nação, e agora o profeta Malaquias traz essa fala dura, e haja vista que já havia aquela palavra de Deus de maldição, né? Que se eles não dessem dízimos, viria o migrador, né? Isso aí. Viria o cortador e todo tipo de maldição sobre eles, né? Mas isso é para a nação. E tem gente hoje dentro da igreja com medo desses negócios e sofre uma pressão terrível dos pastores, né? Culto de doutrina. Hoje é culto, geralmente é na terça-feira, né? Culto de doutrina, pastor Carlos. Amedonta, hein? Aí vem, pastor, ou no dia da Santa Ceia, tá todo mundo lá, né? Isso aí. Olha aqui é o seguinte, se não der dízimo, olha, o migrador, o cortador, é tanto dor, que vem para cima da gente, e o camarada vai engolindo aquilo ali e sai de lá desesperado. Infelizmente, meu pastor. Olha, tem crente que ele é obrigado a ajudar na cesta básica, ele é obrigado a dizimar e ajudar na construção ainda. Porque se ele não abrir mão para a construção, irmãos, ele é mau crente, ele não tem amor, assim que os pastores falam por aí. Outra coisa, se ele não ajudar outras instituições, né, como instituição de lar de idosos, vocês têm que dar o dízimo, você tem que ajudar na construção, você tem que ajudar na oferta alçada e também nos lares de idosos, no lar das crianças abandonadas, órfãos, vocês têm que ajudar, senão você é um mau crente. Irmãos, e o dízimo faz com o quê? Faz o quê com esses dízimos que vocês recebem? Faz o quê? Ajunta lá para conseguir 300 milhões no caixa? Então, essas coisas têm que ser denunciadas mediante a Bíblia. Eu não vou aqui citar o nome de ninguém. Misericórdia, ele é em nome de igreja. Mas a Bíblia, ela julga e denuncia. É verdade. Amém? Então agora vamos para o período interbíblico, né? Porque foi um período aí de quase 400 anos, né? Deus em silêncio com o homem, mas agora chegamos na fase, né? do novo início, né? Do novo início da nova era, né? do novo conceito. Mas nós vemos que há um consenso por alguns pastores por aí, dizendo que Jesus mandou cobrar dízimo no livro de Mateus. Então vamos ler essa parte aí também, pastor? Vamos ler, pastor. Vamos falar um pouquinho. Vamos lá, para a gente entender melhor esse negócio. Justo. Que realmente, pastor, que infelizmente estamos vivendo esses dias, né, dias de bastante terror para cima dos membros em questão dessa palavra dízimo. Hoje nós estamos tratando aqui, irmãos, lembram os espectadores que estão nos ouvindo, que estão nos vendo também, né, como bem dito pelo pastor, nós estamos realmente fazendo essa denúncia, trazendo a clara, né, a luz das Escrituras Sagradas, qual o entendimento do que é dízimo. Dízimo, a nação de Israel. E como o pastor bem disse, há uma divisão. Nação, esse período interbíblico, e o Novo Testamento, que onde, pastor, eles fazem essa confusão, falando que Jesus falou para as igrejas, nos evangelhos, sempre lembrando que o evangelho não é Novo Testamento ainda, né? E isso diz a palavra, vamos ler lá, pastor, Mateus capítulo de número 23, verso 23. Sim. Ai de vós, escribas e fariseus. Segura um pouquinho, pastor. Escribas e fariseus. Não está falando da igreja. Não está falando do povo escolhido, lavado pelo sangue de Jesus Cristo.
Não, comprado com o sangue do Senhor Jesus. Não, não, não. Está falando para escribas e fariseus, que fique constado isso, que você preste bem atenção. Ok? Lembrando, frisando, os doutores da lei daquele tempo. Que eram os homens da lei, né? Que pregavam Isso. o Moisés, que pregavam a lei mosaica. Aí diz mais: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque pois que dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, e não omitir aquelas? Pois é, deveis fazer estas coisas. Mas não está falando para nós, igreja, fazer isso. Está falando para o povo daquela época. Para os escribas e fariseus. Vocês devem fazer, porque vocês estão debaixo da lei de Moisés. A igreja não está debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça. Nós vamos chegar lá. Nós vamos ler esses versículos também. Sim, sim. Mas vamos, aqui, nesse ponto, Jesus estava censurando os escribas e fariseus por cobrarem dízimos, né? O endro, o cominho, tudo era pago dízimo, mas desprezava a misericórdia. Né? Justamente, pastor. Mas aí, pastor, teve um novo concerto, não é isso? Aí começa uma nova aliança, Uma nova aliança. um novo testamento. Que começa ali quando Jesus reúne os discípulos e parte com ele o pão. Justamente. Né? A primeira Santa Ceia. Vamos ler, pastor? Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Aí é uma A nova partir aliança. deste momento, o Senhor começa a dar um novo parecer, um novo testamento. A partir da sua morte e ressurreição, aí sim a igreja irá se iniciar com este novo conceito. pastor. Jesus, ele começa a dar um novo rumo para o ser humano. Ele começa a dar, né, um novo direcionamento para que o homem pudesse entender que tinha um escape. Então, nosso Jesus amado, ele é maravilhoso. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Né? Então, houve duas fases, né? O Velho Testamento e o Novo Testamento. Aliás, pastor, eu gosto de mexer em alguns pontos periquitantes. Por exemplo, a maioria dos pastores diz, eu não guardo sábado porque é da lei. Amém, você não deve guardar sábado porque realmente é da lei. Eu não preciso escolher carne para comer porque eu estou na graça. Amém, você está livre, você pode comer o que você quiser. Eu não preciso fazer festa cerimonial. Sim, você não precisa fazer festa cerimonial. Você não precisa, é verdade. Você não precisa mais, porque você está na graça. Agora, me responde, e o dízimo? Por que você cobra? Hein, meu pastor? Não é lei? Não é lei? E aí, por que você cobra? Porque você não tem dó das ovelhas. Então, pare para pensar nisso aí, mediante a luz da palavra do Senhor. É justo você negar a lei, ou parte dela, e assumir o dízimo como doutrina na época da graça? Você quer enganar quem? Com essa falácia. O povo está lendo Bíblia. Então vamos lá, pastor. Vamos. Então, pastor, interessante esse assunto, Certo. que as pessoas... Isso, pastor, o seu próprio Senhor falando para os fariseus, o chamou de hipócritas, Sim, né? Que falam uma coisa, mas não cumprem. sim. E hoje, pastor, infelizmente, como o senhor tocou nesse ponto bastante intrigante... Muita hipocrisia, né? Muita hipocrisia, pastor, porque dizem que não guarda sábado porque não precisa mais. Come carne porque, olha, não é mais condenado. Que a lei Come qualquer tipo de come carne. qualquer quer dizer, tipo né? de carne. Isso aí. Então tá tudo ok. Mas por que dízimo eles cobram? Isso. E apóstolo Tiago vai dizer no capítulo 2, verso 10, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto,
tornou-se culpado de todos. Sim. Ou guarda toda a lei, ou não guarda. Ou vive pela graça, que é o certo, né? Que é o certo, pela graça. E hoje é que a igreja do Senhor vive, é pela Vive graça. Pela graça. Agora, pastor, agora sim, é para a igreja. Esse verso, Hebreus, capítulo de número 9, verso de número 16. Aí sim entra o contexto para a igreja, os dias atuais. Nós vamos ler esse versículo daqui a pouquinho. Sim. Só queria aqui abranger o seguinte, que assim que Jesus morre e ressuscita, o Senhor, ele já havia dito a apóstolo Pedro que através do apóstolo Pedro nasceria a igreja. A igreja seria edificada a partir do apóstolo Pedro. Está lá em Mateus capítulo 16, versículo 15 ao 18. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Ok? Certo. Então, quando Jesus ressuscita e reúne os discípulos, ele institui a sua igreja. Aí sim, aí começa as novas regras, aí começa um novo conceito da nova aliança. Perfeito. Ok? Então nós vamos ler a palavra, pastor? Vamos. Para poder corroborar com o que nós estamos falando. Amém. Né? Hebreus capítulo de número 9, verso de número 16, 17 e o 22. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Verso 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Aleluia. Justamente isso que o senhor acabou Amém. de dizer, né, pastor? Isso aí. A nova aliança, Nova aliança. ela veio através do sangue de Jesus Cristo. A sua morte. Ele é o testador. Isso né? aí. E com a morte dele, houve a mudança de tudo. E Jesus, ele cumpriu toda a lei. Toda a lei. 613 leis, ele cumpriu todas elas. Todas, meu pastor. Glórias a Jesus. Ele cumpriu toda ela. Aleluia. Então, não há no mundo alguém que se compare ao Cristo, porque ele cumpriu toda a lei, né? Para que a igreja fosse edificada nele. Então, com essa nova conduta, a igreja edificada em Cristo Jesus, nosso Senhor, vem então a abrogação da lei. Da lei. Que podemos constatar, né, em Hebreus capítulo 7. Justamente, verso 18, pastor. Versículo 18. Vamos ler, pastor? Vamos ler, vamos estar lendo. E o interessante, pastor, que o nosso Deus, ele é organizadíssimo. Sim, claro. Né? Nós estamos falando nessa tarde sobre o dízimo, né, que outrora instituído para a nação de Israel. Ou seja, para a nação ele tinha lá as leis, 613 leis. Sim. Agora, para a igreja, a nova aliança, já é um outro tratamento. Já é doutrinas, né? Justamente, doutrina, um compêndio ali de doutrinas para que a igreja caminhar. Então, vemos que o Senhor, ele é organizado. Ele não deixa nada se de qualquer maneira. Não. Então, não há, irmãos, como nós misturarmos o que é para a nação de Israel, é para a nação. E o que é para a igreja, é para a igreja. Então, tem que haver essa separação. Isso aí. Não há como nós pensar, porque o Senhor falou para Israel. Então, o Senhor falou para Israel, é para Israel. E eles não conseguiram fazer. Não conseguiram, pastor. Agora, Hebreus capítulo 7, verso de número 18. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Verso 19. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, aleluia, pela qual chegamos a Deus.
É isso aí. Esse é o versículo, pastor. A esperança é Jesus. Justamente. A esperança é Jesus. O interessante é falarmos também, que eu acho é importante, é que esse abirrogar aí está se referindo ao dízimo lá em cima. O versículo que o irmão leu, Verso 18. o versículo 18, está falando exatamente do sacerdócio e cobrança dos dízimos e toda a prática da lei. O capítulo 7 está se referindo exatamente isso aí. Toda a cobrança que a lei empunhava sobre o homem. Mas ela foi abirrogada por causa da sua fraqueza e inutilidade. Porque a lei ela só servia para acusar o homem, mas não solucionava o problema do homem. Não. E agora as pessoas, pessoas entre aspas, pastores, querem trazer esse pequeno nome, dízimo, para colocar sobre as costas da igreja. Isso é errado, isso é hipocrisia. Deus não quer assim, não aceita isso. Há pessoas que dizem, porque eu sou abençoado em dar o dízimo. Não, você não é abençoado porque você deu o dízimo. Não, é porque você contribuiu com a obra do Senhor. Olha só o que diz agora a palavra no Novo Testamento. Como é que a igreja precisa... Foi mal. Cleiton. Mais um. Já está marcando. Mais uma coleção. Amém. Tá bom. Amém, pastor Carlos. Realmente, esse versículo ele é poderosíssimo. Está referindo à cobrança de dízimos e toda a prática da lei. Justamente. Há pessoas que dizem, eu sou abençoado por pagar dízimo. Eu não consigo ficar sem pagar o dízimo. Irmão, você é abençoado porque você contribui com a obra do Senhor. Porque devemos contribuir. Todos nós que trabalhamos temos que contribuir. Tirar nosso dinheirinho lá, sabe? E contribuir. Mas olha só a forma de contribuir. Nós vamos ler na palavra de Deus, a Bíblia vai nos orientar a forma de nós contribuirmos. Não é isso mesmo, pastor? Justamente. Então nós vamos ler um pouquinho 2 Coríntios, não é isso? 2 Coríntios, capítulo de número 9. Capítulo de número 9, Isso. 2 Coríntios 9. Vai anotando aí, queridos internautas. Ok? 2 Coríntios 9. Vamos ler a partir do versículo... De número 6, pastor. Versículo 6. Justamente, porque talvez os irmãos que estão nos ouvindo, talvez ficam assim, os irmãos é contra o dízimo, então não temos que contribuir. Sim, nós somos contra a prática do dízimo, do pagamento do dízimo, essa palavra dízimo, pois não é mais para a igreja. Não. Mas, em contrapartida, a igreja do Senhor tem sim que contribuir. E o apóstolo Paulo deixa bem claro neste capítulo, vamos ler agora, 2 Coríntios capítulo 9, verso de número 6 em diante. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Versículo de número 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é todo poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo e toda a suficiência, abundeis a toda boa obra. Aí o verso de número 9. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para toda a beneficência, a qual faz que por nós se dê graças a Deus, porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também abunda em muitas graças que se dão a Deus, pastor.
Amém. A contribuição, ela é fé. Isso. A igreja vive por fé. E diz a palavra que o justo viverá da fé. Então a igreja precisa viver da fé. Porque se formos viver daquilo que nós vamos servir ao Senhor só aquilo que é palpável, irmãos, que Deus é esse que nós estamos servindo? Então, é preciso nós vivermos da fé. Cada um contribui segundo o propósito do seu coração. Você recebeu o seu salário, ore ao Senhor. Senhor, hoje eu estou sentindo em dar X para a igreja. Amém. Mas se um mês você tiver com dificuldade, Senhor, eu não posso dar o valor que eu dei o mês passado, mas esse mês só posso dar isso. Amém. Não há problema nenhum. Deus não vai te castigar por isso. É isso que quer que você entenda, é que você é abençoado pela sua disponibilidade na obra do Senhor. É pela fé. Amém? Então, o justo viverá da fé e Deus fará abundar em vós toda a graça. Toda, pastor. Toda a graça, pastor. Através daquilo que Deus colocar no seu coração. É? Isso aí. Então, eu acredito piamente que este estudo bíblico que nós estamos aqui tratando vai de encontro à necessidade de muitas pessoas, pastor Carlos. Sim, pastor. Tem Muitos muitas irmãos pessoas que estão sofrendo. Muitos irmãos que estão sofrendo. Né? Nós somos pastores. Nós podíamos esconder essa informação como muitos pastores esconderam por longos anos. Não é verdade? Nós podíamos esconder. Não, vamos cobrar dízimo e tal, nossas igrejas e tal. Mas não. Nós preferimos escolher, né, pastor Carlos? Justamente. Sermos coerentes, sermos bem óbvios e esclarecedor, para que nós possamos ter a nossa consciência tranquila diante de Deus e que a igreja entenda que você deve contribuir, sim, para a manutenção da obra do Senhor, para nós pagarmos as nossas obrigações, né? Na igreja, eclesiásticas, e a igreja vai caminhar, né? Mas tudo é de acordo com a vontade, nosso propósito em nosso coração. Né? E que Deus assim vos abençoe. Amém? E eu quero aqui pedir ao pastor Carlos que faça suas considerações finais, meu amado. Amém, pastor. Amém. Eu quero agradecer a oportunidade do pastor Enoque que tem nos convidado para estar aqui junto falando alguns assuntos polêmicos que trazem polêmica mesmo. Mas, irmãos, é entender a palavra. E a Bíblia explica. Se nós olharmos, atentarmos, com o coração aberto, né, mente aberta para o Senhor, porque se também formos de um lado coração fechado, pastor carrancudo, nós não vamos entender. Não entende, é difícil. E ficamos no erro. Verdade. Né? Mas peço, irmãos, que analise a palavra, examine a palavra, né? Permita o Espírito Santo do Senhor falar no teu coração, né? Porque há várias situações que não é para a igreja. Né? Foi tratativa com Israel. E a igreja muitas vezes sofre. Então, eu sou muito grato ao Senhor por essa oportunidade, pastor. Temos aprendido muito aqui. Eu espero também ele estar lhe passando algum ensinamento que seja benéfico para a sua vida espiritual. Você continue adorando a Deus, contribui na casa do Senhor, dê o seu tempo, como diz este verso de 2 Coríntios, capítulo 9, e trata-se a fé e também tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor faz abundar grandemente em nossas vidas. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a cada um, e assim é o que deseja o meu coração. Obrigado, pastor Enoque, pela sua oportunidade. Deus abençoe. Amém, meu pastor. Eu quero agradecer pastor Carlos. Do outro lado ali está nosso irmão Gleiton, né? Nos ajudando, como sempre, sendo uma bênção para nós. E eu quero agradecer a Deus pela vida dos nossos internautas. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, nos ajude, tá bom? Compartilhe para propagar a palavra da verdade. Nós estamos aqui, irmãos, porque Deus nos incumbiu para esta missão, para esclarecer a igreja amada do Senhor. Amém? E nós temos aqui um número de telefone, um WhatsApp, tá bom? Se você quiser falar conosco, mandar alguma
alguma sugestão de pauta, será bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. É o 27 99641 6770, tá bom? Você vai falar conosco e pode sugerir uma pauta, um tema, qualquer um que você quiser que a gente trate aqui, nós teremos um imenso prazer de atender vocês, tá bom? Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus, que a graça do soberano Deus continue em cada coração. Eu quero aqui mandar um forte abraço para o pastor Tony de Souza. Deus em Cristo vos abençoe, meu amado. O canal Tony de Souza, também o Minuto da Unicidade. Que Deus em Cristo abençoe o amado irmão, em nome de Jesus. Internautas, um forte abraço. Deus abençoe, irmãos. A paz seja convosco.